Uma boa tarde a vocês, meus amores. Como estão? Eu sei que estão com saudades. Eu mesma estou com muita saudade de vocês. E aí, como está chegando a nossa etapa de final, né, das avaliações, eu queria hoje revisar, né, as cidades medievais, que é da matéria de história. Como nós sabemos, no século V, Roma, o Império de Roma, ele foi invadido, né, vamos dizer assim, pelos bárbaros. Ela foi dominada em 476, quer dizer, no século V, como eu tinha dito para vocês. A grande população da cidade começou a migrar e para os campos, saíram dali, né, para sobreviver, viver com segurança. Lembra, por esses motivos, um desses motivos, as cidades romanas, nas cidades medievais, elas eram totalmente muradas. Elas eram muradas porque elas tinham medo da invasão, não só de animais ferozes, né, mas do próprio inimigo. E aí, lá dentro da cidade, as casas, a maioria delas eram feitas de madeira. E com isso facilitava muito, tinha muito incêndio. Também, somente a parte nobre, vamos dizer assim, tinha casas construídas de pedra. Mas também a saúde naquela época, as casas eram construídas grandes. Dentro era criado os animais, criava ali dentro. Os seus banheiros eram a céu aberto. Eles tinham uma saúde muito precária e a sobrevivência era bem pequena, sabe? Eles viviam um período de 35 a 40 anos, por motivo saneamento básico, né? Traziam muitas doenças para eles. E as pessoas tinham vontade de pesquisar, de saber o que estava acontecendo, quais eram as enfermidades, mas a igreja cristã daquela época, na Idade Medieval, tinha grande influência sobre a vida das pessoas e era proibido pela igreja, né, os cadáveres humanos para o estudo do funcionamento do corpo. Aí ficava difícil. Os cientistas se achavam controlados para poder pesquisar quais os motivos das doenças. Hoje em dia, graças a Deus, não temos essa influência assim, né? A ciência estuda muitas doenças e foram descobertas várias maneiras para a cura, através de a liberação dos corpos para estudos, né? O comércio, como você sabe, tanto naquele tempo como no tempo de hoje, é muito importante. Lembra que eu falei para vocês da galinha de onde vem? Vocês lembram? Então, com a descoberta das Américas, as mercadorias vinham da Europa para as Américas e da América ia também para a Europa. Era uma troca. Então, lá se encontrava a pimenta, a canela, o açafrão, o gengibre, a mirra, o enxofre, bocados de ouro também, né? Isso, perfumes, joias, tudo isso vinha de fora, porque aqui ainda não fabricava. As moedas antigas são tão antigas quanto a primeira cidade. Vocês lembram de quando foi fabricada a primeira moeda? Sabe? Ela é existente desde 1994. E ela, na nossa cédula, ela tem a fauna e a flora. É isso aí. Mas tudo isso foram se passando e aí veio o quê? A Revolução dos Alimentos. Tia Norma até publicou esses dias um vídeo sobre isso, né? A Revolução dos Alimentos, como eu já tinha dito, as navegações já tinham o costume de levar mercadoria de lá para cá, de cá para lá, e o crescimento da população foi aumentando. E como eu disse, cada país tinha
seu alimento de origem. Então, esse alimento de origem de alguns países, por exemplo, na América, tinha a batata, o milho, o feijão, a mandioca, o amendoim, o tomate e o cacau, né? Já na Europa, era o alface, o couve, o repolho, o nabo, a laranja, o limão, a uva, a melancia, o melão e o trigo. Já na Ásia, o espinafre, a manga, cana-de-açúcar, o arroz e o chá. Tudo isso. E aí, com essa mistura, todo mundo queria conhecer os alimentos do outro país e do outro país queria conhecer os de cá, então começaram a fazer uma mistura por conta do crescimento populacional. Então, hoje nós conhecemos aí na América, né, um prato predileto, ainda principalmente pelos brasileiros, a feijoada. Então, é um prato aqui típico das Américas. Em especial, posso dizer que o Brasil, né, o taco, que eu olhei a receita, amei, lá no México, a torta de maçã nos Estados Unidos, já na Europa, lá na Itália, é uma coisa que todos nós, acho que a maioria gosta, a pizza, né, uma delícia. E aí vem o estrogonofe, que é da Rússia, o sushi, que é do Japão, o yakisoba, que é da China. E aí, lembra também do chocolate? Lembra de onde ele veio? Vocês lembram? O cacau foi levado para onde? Para a Europa, em 1520, pelos espanhóis. E lá eles fizeram uma bebida láctea, né? Isso eles fizeram entre as pessoas nobres e eles aprovaram. E deu até hoje, né? Todo mundo gosta de chocolate, a maioria. E aí depois, lembra da batata inglesa? Que entre o século 17 e século 19, a batata se originou aonde? No Peru. Mas houve uma grande fome. E algumas pessoas conseguiram guardar, né, a muda da batata. E aí levaram para onde? Lá em Inglaterra. E levando para lá, começou a ter um plantio enorme. E eles começaram a colher e por isso recebeu o nome de batata inglesa. E a vida hoje no tempo moderno? Como vocês sabem, a vida no tempo moderno é vida de tecnologias, não é isso? De muitas mudanças, as indústrias começaram a se formar. Isso foi no século XVIII, em 1760. Na Inglaterra, teve as primeiras fábricas, com o objetivo de produzir em grande quantidade e rapidamente aquilo que a sociedade necessitava. Porque sem essa produção rápida, aí ia faltar alimento. Então, era necessário. As primeiras máquinas a vapor a serem feitas foram feitas no século XIX. Então, mas os meios de transporte, os primeiros foram os trens e os navios. A cidade industrial as pessoas começaram a trabalhar. Hoje nós sabemos que são 8 horas de trabalho, mas naquela época as pessoas trabalhavam entre 10 e 12 horas e comia bastante pouco, na verdade, comia muito pouco. Então, isso aconteceu alguns tempos atrás, né? Hoje em dia nós sabemos que as normas, as leis não é mais desse jeito. Sarau é uma reunião festiva, normalmente noturna, acontecia naquela época. Então, tudo isso com o passar do tempo, teve um progresso, né? Tem que progredir. Lembra que o nome da pessoa que trouxe a tecnologia para o nosso país é o Barão de Mauá. Ele foi um empresário que incentivou a criação de vários empreendimentos aqui no Brasil.
Então aí veio com isso o Brasil no século XX começou a desenvolver o progresso. E as pessoas começaram a sair dos campos para as cidades. Com isso eu queria dizer para vocês, relembrar que o primeiro transporte a ser construído, vamos ver se vocês lembram. O primeiro foi o biga, lembra como tinha falado para vocês lá na classe? Depois o trem a vapor, depois o navio a vapor, depois veio o automóvel, né, motorizado, o avião em seguida, o trem elétrico e o carro elétrico. Que Deus abençoe a vocês e que vocês façam uma boa prova. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Te amo a vocês. Be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind.